Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Mayara Rosim e aqui eu vou trazer algumas aulas de yoga e meditação. Aula curta, rápida, para você conseguir aplicar ali no seu dia a dia de uma maneira leve e descomplicada. É com muito carinho que eu inicio essa nova jornada, essa nova fase na minha vida. O yoga, ele tem uma importância na minha vida muito especial. Eu posso voltar num outro momento contando um pouquinho da minha trajetória, da minha história aí com o yoga. Mas para hoje a gente vai começar a primeira aula aqui, ó, de coração aberto, expandido. Então a gente vai movimentar, a gente vai abrir o nosso coração, porque é com esse tom que eu quero começar essa nova etapa na minha vida. Então pega seu tapetinho, a sua canga, o que quer que você tenha aí na sua casa e bora praticar. A gente vai começar com uma postura sentada. Você escolhe o que é mais confortável para você. Pode ser assim como eu estou nesse momento, ou com os seus pés e as suas pernas cruzadas. Veja o que é mais adequado, desde que você consiga manter aqui a sua coluna longa, levando o topo da cabeça em direção ao céu. Destrava o seu maxilar, solta a língua dentro da boca e deixa sua face numa expressão serena. Feche os seus olhos por um instante. Repousa os seus braços sobre as suas pernas. Relaxa os seus ombros, os seus braços. Relaxa as pernas. Destrava o abdômen. Vem sentindo o peso do seu corpo sobre o solo. Por um instante, desapega da sua vida cotidiana. Deixa os problemas, qualquer tipo de preocupação de lado nesse momento. Vem chegando no aqui e agora, sustentando um estado de presença. Eu te convido a trazer um foco para sua mente, na sua respiração. Começa a observar o ar entrando e saindo com naturalidade, sem interferências. A cada inspiração, observa o ar entrando pela base das suas narinas, todo o caminho que ele percorre até a chegada nos seus pulmões. Sente o teu corpo se expandindo, os seus pulmões se preenchendo, as suas costelas se abrindo. A cada exalação, observa todo o caminho de volta do ar, da saída dos seus pulmões, até a base das suas narinas. Sente o teu corpo se contraindo nesse momento. Apenas observa a sua respiração com naturalidade, com tranquilidade. A natureza da mente é pensar. Então talvez você se distraia nesse processo. Saiba que está tudo bem. Não faça nenhum tipo de julgamento se você perceber que sua mente se distraiu. Ela está apenas cumprindo com a função dela. Quando você reconhecer que a sua mente se dispersou, apenas volta a sua atenção para a sua respiração. Nada além. E mais uma vez você percebe o ar entrando, o ar saindo. Eu vou ficar em silêncio por um breve instante, para que você possa manter o seu foco, a sua concentração, sem interferência da minha voz. Apenas respira e observa.
mantendo os seus olhos fechados. Começa a fazer uma movimentação com o seu pescoço, levando a face do seu rosto de um lado para o outro, como se você fizesse um não com a sua cabeça. Faz essa movimentação devagar, sem pressa, com muita presença, sentindo cada pedacinho se movimentando. Vai soltando as tensões, vai relaxando cada vez mais a sua face, os seus ombros. E a próxima vez que você estiver retornando com a sua face ao centro, pausa a movimentação. Então, traz a sua mão esquerda no centro do seu coração e a sua mão direita sobre a sua mão. Eu te convido nesse momento a se conectar com um propósito. Pode ser para essa prática, pode ser para o seu dia, para a sua semana, ou um propósito que você queira para a sua vida. Repousa no seu interior e se conecta com esse propósito que você definiu neste momento. Que você tenha o coração confiante para caminhar em direção aos seus sonhos. Vem descendo as suas mãos sobre as suas pernas. Abre os seus olhos devagar, ampliando o seu campo de visão. Inspirando, abre os seus braços para as laterais, eleva o seu olhar, cresce a sua coluna, mas relaxa os seus ombros. Exala, se abraça. Arredonda a coluna e se recolhe. Mais uma vez, inspirando, expande. Abre os braços para as laterais, eleva o olhar. Exala, se abraça, se acolhe, arredonda a sua coluna. Uma última vez, inspira. Exala, se acolhe. Então pausa a movimentação e a gente vai passar por uma postura de 4 apoios. Sempre que as suas mãos tocarem o solo, toca com presença. Deixa os seus dedos bem abertos e aperta a pontinha dos seus dedos lá no seu tapetinho. Deixa os seus punhos na linha dos seus ombros, os seus joelhos lá na linha do seu quadril. E a gente vai fazer uma movimentação que chama gato e vaca, para massagear e soltar aqui a nossa coluna. Inspirando, empina bumbum, abre o coração, eleva o olhar. Exalando, arredonda a sua coluna e leva o seu olhar lá na direção do seu umbigo. Mais uma vez, inspira, expandindo. E exala, arredondando a coluna. Sem pressa, conecta o seu movimento com a sua respiração. Vem aqui no seu fluxo, sentindo o seu corpo, massageando vértebra por vértebra. Uma última vez, inspira, expande e exalando, neutraliza a sua coluna. Deixa o seu quadril na linha dos seus joelhos e começa então a caminhar com as suas mãos lá para frente do seu tapetinho, levando o seu coração lá na direção do seu tapete. Talvez o seu coração e o seu queixo toquem o chão. Talvez eles não toquem. E não é sobre a postura final, e sim sobre o quanto você se entrega na sua postura. Pausa aqui por um instante. Então, devagar, começa a voltar, sem pressa. Se você estiver no mato, que nem eu, talvez você precise limpar suas mãos nesse momento. A gente vai agora vir para os nossos joelhos. Apoia a pontinha dos seus pés no seu tapetinho, deixa os seus joelhos afastados aqui na largura do teu quadril. Eu vou passar 2 variações para você da próxima postura, um pouquinho menos intensa, onde você vai trazer as suas mãos aqui no seu quadril
empurrar o teu quadril lá para frente. E aí abre o seu coração e deixa a sua cabeça cair lá para trás. Talvez você queira um pouquinho de mais intensidade, então você pode trazer aqui as suas mãos sobre os seus calcanhares. E mais uma vez, você empurra o seu coração lá para frente. Abre os ombros. Deixa a sua cabeça lá para trás. E respira. Encontra o que é mais confortável para você. Então volta primeiro o queixo e depois sobe o seu tronco. Une os seus pés lá atrás, afasta um pouquinho os seus joelhos, encaixa o seu abdômen entre as suas pernas, leva as suas mãos lá na frente do seu tapetinho. Talvez a sua testa desça no chão, talvez não. Se precisar, você pode fazer aqui uma almofadinha com as suas mãos, ou até mesmo aumentar um pouquinho mais a altura. Veja o que é confortável e respeitoso com o seu corpo. Então você se entrega. Sente a sua respiração. Mais uma vez, observe o ar entrando, saindo. Então, aos poucos, sobe desenrolando a sua coluna, passando por 4 apoios e leva o teu quadril lá para baixo. Abre aqui o centro do seu coração. Cuidado para você não tensionar o seu pescoço. Afasta os ombros das orelhas. Gira os seus cotovelos lá para trás. Lembra das suas mãos enraizadas. E pausa aqui na postura da cobra. Respira. Lembra de sustentar o estado de presença. A vida acontece no aqui e agora. Fica só mais um pouquinho. Apoia a ponta dos seus pés no seu tapetinho, tira os seus joelhos do chão e começa a levar o seu quadril para trás e para o alto. Empurra aqui os chãos com as mãos. Se precisar, flexiona os seus joelhos, aproxima o abdômen das suas coxas, alongando a sua coluna, o quadril para trás e para o alto. O mais importante aqui é o alongamento da sua coluna e não das suas pernas. Mantendo esse alongamento de coluna, aí sim, se tiver espaço, comece a estender aqui os seus joelhos, levando os seus calcanhares lá na direção do tapetinho. A gente ainda está soltando o corpo. Flexiona um joelho, estende outra perna e troca. Pedala aqui no seu cachorro. Vai soltando a rigidez do seu corpo. Então vem parando a movimentação. Une os seus pés. Inspirando, eleva o seu pé direito ao alto. Exala um grande passo, ou pequenos passos, tudo bem, levando o seu pé direito entre as suas mãos. Sobe o tronco, eleva as mãos ao alto. Respira. Desce as suas mãos. Entrelaça os seus dedos lá nas suas costas. E abre o seu peito. Vem afastando as suas mãos do seu tronco. Pausa aqui por um instante. Foca o teu olhar. Deixa a sua face serena. Desfaz o entrelaçar das suas mãos. Então traz o seu calcanhar esquerdo no chão. Esse pé esquerdo ele vai estar em diagonal, um pouquinho para frente do seu tapetinho. O pé direito está alinhado com a borda do seu tapete. E aqui você abre os seus braços para as laterais, levando o seu olhar no dedo médio da mão direita. Perna direita flexionada, perna esquerda estendida, coração aberto, mas ombros relaxados. Fica. Mantenha o teu olhar focado, a tua atenção na sua respiração.
Inspira profundamente, exala, desce a sua mão esquerda, atrás da coxa esquerda, e traz a mão direita por cima da cabeça, lá para o fundo do tapetinho. Abre o seu coração. Respira. Só mais uma respiração profunda. Exala. Desfaz. Traz as suas mãos aqui no seu tapetinho. Leva o seu pé direito lá atrás. Volta para um cachorro olhando para baixo. Empurra o chão com as mãos, o quadril, para trás e para o alto. E pausa por um instante. Une novamente os seus pés lá atrás. Inspirando, eleva o seu pé esquerdo. Exala, pisa com o pé esquerdo agora entre as suas mãos. Um grande passo ou vários passinhos. Sobe o tronco, leva as mãos ao alto. A perna esquerda flexionada. Coração aberto, ombros relaxados. Maxilar destravado e língua solta dentro da boca. Fica. Inspira, exala, desce as suas mãos, entrelaça novamente elas lá nas suas costas. Abre o seu coração. Afasta as mãos do tronco. Fica aqui um pouquinho. Mantenha essa perna esquerda flexionada. Sustenta. Inspira profundamente, exala, desfaz. Calcanhar direito vem no chão dessa vez. Você abre os braços para as laterais, mantendo a perna esquerda flexionada. E agora o seu olhar vai lá no dedo médio da mão esquerda. Lembra de não tensionar os ombros. Relaxa. Sente a postura. Fica. Inspira profundamente. Exala, a mão direita vem atrás da coxa direita, a mão esquerda vem por cima da cabeça. E você reverte. Não estende o joelho esquerdo. Respira. Deixa a postura te atravessar. Inspira, exala, volta. Volta as mãos no seu tapetinho. Leva esse pé esquerdo lá para trás, numa prancha. Desce os seus joelhos no chão. Desce numa flexão de braços, cotovelos para trás. E aqui, apoia os seus antebraços no chão. E sobe o tronco. Mais uma vez, não tensione os ombros, afasta os ombros das orelhas. A gente vai ondular um pouquinho nessa posição. Então, inspira. Exala, desce. Inspira, subiu. Exala, desce a testa lá no tapetinho. Inspira, subiu. Sustenta mais um pouco. Lembra de afastar os ombros das orelhas. Respira. Inspira profundamente. Exalando, desce a testa no seu tapetinho. Então, flexiona os seus joelhos. E a gente vai segurar, se for possível, os seus calcanhares. Veja se é possível. Se não for possível, fica só na intenção. E tá tudo bem. Talvez você tenha espaço para um pouco mais. E aí você pode tirar suas coxas do chão. Tirar o seu tórax do chão. E vem subindo o quanto for possível. Mantenha o seu olhar focado. Não xinga a professora. Respira. Inspira. Exala, desce. Traz aqui as suas mãos como uma almofadinha. Apoia a testa sobre as suas mãos. E pausa um pouquinho. Vem para o teu silêncio interior. Se acolhe. Lembra que todas as situações da vida são impermanentes.
Tudo é passageiro, tudo é transitório. Desfaz. Abre os braços aqui para as laterais, se você tiver espaço. Se você não tiver muito espaço, você pode flexionar os seus cotovelos. Então, eleva a sua perna direita. Passa ela por trás da perna esquerda e leva o seu olhar lá na lateral direita. Apoia o pé direito no chão e torce. Respira. Inspira, volta a face, eleva agora a perna esquerda e passa ela atrás da sua perna direita. E o olhar vai lá para a lateral esquerda. Volta a perna esquerda. Apoia as mãos no chão. Sobe o tronco. Senta sobre seus calcanhares. Olha que beleza que a professora tá agora. Faz parte, vida real, é isso. Então a gente vai passar agora as nossas pernas lá para frente do tapetinho. Deita no seu tapetinho, abraça os seus joelhos, faz um balancinho de um lado para o outro, massageando a sua coluna. Se a postura da roda fizer parte da sua prática, você pode fazer ela nesse momento. Caso contrário, a gente deixa ela de lado, apenas se acolhe aqui. Inspira profundamente, soltando o ar, leva a sua testa lá na direção dos seus joelhos, faz uma bolinha com o seu corpo, aperta toda a musculatura, trava o maxilar, aperta, 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 exala, derrete. Estende os seus pés lá na frente do seu tapetinho, quase que na largura do tapete, deixa os pés caídos para as laterais. Deixa os braços ao lado do seu tronco, com as palmas das mãos viradas para cima. Une as suas escápulas àquelas asinhas das costas, abrindo aqui o seu peito. Mantenha os seus olhos fechados, maxilar destravado, língua solta dentro da boca. E deixa aqui um profundo sentimento de paz. Preencha o centro do seu coração. Derrete na postura. Deixa o seu corpo cada vez mais relaxado. Ao mesmo tempo que você sente o peso dele sobre o solo. E ele se torna cada vez mais pesado, cada vez mais entregue. Você também sente uma leveza, quase como se você flutuasse. Aqui nessa posição não tem mais nada para você fazer, nenhum outro lugar que você devesse estar. Apenas se entregue.
Se você quiser permanecer aqui em Shavasana, nessa postura por mais tempo, aproveita o seu momento. Ou você pode começar a retomar a consciência para o teu corpo. Movimentos suaves te encontram a partir dos dedos, dos pés e das mãos. Vai se movimentando devagar. Sustenta um ritmo diferente do seu cotidiano. Vem despertando devagarinho. Talvez você possa virar a face do seu rosto de um lado para o outro. Sem pressa. Deixa a movimentação se expandir agora para o teu corpo com um pouco mais de vigor. Então vai trazendo movimentos para os seus braços, para as suas pernas. Se você quiser, eleva as mãos sobre a sua cabeça e se espreguiça. Dá aquela espreguiçada bem gostosa. Então escolhe uma das laterais para você se recolher por um instante na postura fetal. Tem um momento para você pausar aqui no seu interior e lembrar do equilíbrio da vida. A gente se abre e a gente encara as situações, a gente vai para a vida de coração aberto. Mas é muito importante a gente também saber o momento de pausar, de silenciar e de se recolher. Então pausa aqui no teu aconchego, se dá um colo, se oferta neste momento uma palavra de carinho, enxerga as suas virtudes e as suas qualidades. E aos poucos, vem empurrando o chão com as suas mãos. A gente vai retornar para uma postura sentada, como no início da prática. Lembra de ter a sua base bem enraizada, a sua coluna longa, topo da cabeça em direção ao céu, maxilar destravado, face serena. Pausa por um instante, para você se observar neste momento e sentir as diferenças do teu corpo e da tua mente. De quando você se sentou nessa postura no início da nossa prática para agora. Vem trazendo as suas mãos unidas no centro do seu coração. E desce sua testa em direção às suas mãos num gesto de agradecimento. Nesse momento você se agradece pela sua pausa, pelo seu momento de reconexão, pela sua escolha de estar presente com você mesmo, com você mesma. Eu também os agradeço pela disponibilidade em me permitir guiá-los. Desejo que vocês tenham uma vida maravilhosa pela frente. Eu não sei em qual momento você está praticando. Se for pela manhã, que o seu dia seja incrível. Se for pela noite, que você durma muito bem, acordando revigorado na manhã seguinte. Que o eterno sol te ilumine, o puro amor te rodeie e a luz divina guie sempre o seu caminho. Namastê. Pessoal, muito obrigada pela prática. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês possam desfrutar dessa jornada junto comigo. Hoje foi a nossa primeira aula. Eu vou deixar aberto para que vocês me tragam sugestões de práticas. Vocês podem me pedir alguma postura que vocês tenham vontade de praticar, de construir. Algum tema, talvez uma aula para acordar, uma aula antes de dormir, alguma coisa específica, uma aula no escritório. Então está aberto para vocês me trazerem sugestões. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, curte e compartilha. Namastê!